Bem, irmãos, vamos continuar o estudo sobre santificação. Espero que termine hoje. Termina lá em 1 Pedro, 2 Pedro, não sei, mas acho que dá, se não até outro dia talvez. Então nós paramos, ia dar no próximo, seria hoje continuar. Foi quarta-feira passada que eu estudei, né, sobre santificação, vem estudando, né, vários cultos, não estou lembrado do quanto agora, né? Então hoje nós vamos iniciar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. E depois vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Depois daqui. Às vezes nem dá tempo de ir lá, né? Então, os irmãos que tiver difícil de acompanhar, ouve e pronto, né? É a mesma coisa, prestando bem atenção. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E a página é 1291. Aqui fala ação de graças, o título em cima, né, escrito, pela fé em Cristo. Mas você pode ver que ele vai falar de santificação. Mas vamos ler. Vamos ler e explicando. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para os cristãos, que sempre nós devemos dar graças. Graça. Você sabe o que é dar graça? É agradecer, dar graças a Deus. Ou graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu vim à igreja hoje. Graças a Deus pelo dia que nos deste. É em tudo. Olha, fala aqui, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus, irmãos. Ó, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, fé na verdade. E fé na verdade. Vocês notem bem. Então nós devemos sempre dar graças a Deus, o apóstolo Paulo falando, por vós, irmãos, vós, por vocês ter sido elegidos em Cristo. Então nós devemos dar graças a Deus por Ele nos elegeu em Cristo. Nós não somos eleitos fora de Cristo, ou em nós mesmos. Somos eleitos, elegidos, que é a mesma coisa que nós ganhamos um prêmio, a escolha. Ele fala assim, quem foi elegido? Quem ganhou? Quem ganhou a eleição? Quem que o povo escolheu? E aqui nós somos, ele fala, então para nós darmos graça a Deus, por vos ter Deus. Então nós damos graças a Deus por Ele ter nos elegido em Cristo. Desde o princípio fala que Deus já no seu presciência, pré-conhecimento, Deus já viu antes que nós ia crer em Jesus. Então Deus ele viu já antes da fundação do mundo que nós ia crermos em Jesus. Aí foi elegido segundo o pré-conhecimento dele. Não é que Deus escolheu nós, que Ele escolheu nós assim, não, aquele lá vai salvar, o outro não vai escolher não. Por exemplo, vamos usar esse termo. Não, aquele grupo, aquele outro não merece. Não, ninguém merece. Ele escolheu
segundo a sua presciência. Ele conhece tudo que vai acontecer, o que aconteceu. Deus. Então, ele refere-se àqueles que não sucumbiram às mentiras dos falsos ensinadores. Deus já é sabedor. Tem um hino que fala isso, é um hino muito difícil, só o Éder para tocar e a gente cantar com ele. Eu não conseguia tocar aquele, aprender aquele hino. Deus é sabedor. Deus é sabedor. Ele já sabia que nós não íamos sucumbir, afundar nas mentiras dos falsos ensinadores, que está tudo por aí, está solto, estão pregando. E ele fala, irmãos amados dos... Olha só, ele falou assim, ó, apóstolo Paulo, por exemplo, falando para nós, irmãos amados do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, seria salvo, ao caso nós cristãos. Então, olha, ele fala, desde o elegido, desde o princípio, para a salvação em santificação. Agora, Deus nos salvou, nos elegeu, mas não é para nós ficarmos no mundo de novo. O que salva nós continua no lamaçal do pecado, continua aquela vida que eu vivia. Não, salvou, ele vai para o céu, mas pode continuar, não precisa mudar de vida, não. Ele falou em santificação. Santificação é progresso, crescimento na vida espiritual. Santificação, separação das imundícias do pecado. Então nós, povo de Deus, nós devemos santificar-nos para Ele. Nós devemos saber que chegou o dia do culto, então ter na consciência, hoje vamos cultuar o nome de Deus na igreja, junto com a igreja dele. É o lugar das ovelhas. Eu vi uma frase, não sei a mulher que está falando, eu já vi há muito tempo, né? Diz que quando as ovelhas estão soltas durante o dia, estão andando, quando escurece, o que elas procuram? Fala, o aprisco. É o lugar, então, pronto, é o lugar dela. Então, as ovelhas estão andando, estão vagando, estão passeando, estão pastando, tudo. E escureceu, a natureza, elas procuram o aprisco, o lugar dela, elas já sabem. Então, nós somos ovelhas de Cristo. Tem o dia, vai, chegou, anoiteceu, vamos procurar o aprisco. Hoje é dia de culto, vamos lá, se agrada a Deus. Então o Espírito Santo, ele fala, que deixou aqui escrito para nós, e ele fala, e fé, santificação e fé, fé na verdade, não fé na mentira. A salvação, ela é um tesouro escondido que está nos céus. A salvação não é todos que acham, que encontram, é um tesouro que está escondido. E está lá em cima, não está na terra. Por isso que Jesus disse lá em Mateus: buscai primeiro o reino dos céus. Como é que é? E não ajuntais tesouros nos céus, não aqui na terra. Então ele está escondido no céu. Depois que encontra a Cristo, aí vem a santificação. Depois que encontra esse tesouro que está nos céus, que é Jesus, ele é o maior tesouro que nós temos na nossa vida. Jesus, ele é a maior riqueza que um indivíduo, uma pessoa pode ter. Não adianta ele ganhar o mundo todo, ter muitas fortunas, mas não ter o principal, que é Jesus. Esse é um tesouro escondido. Então daí vem a santificação. Somos salvos
ao confiar em Cristo Jesus. Mas os crentes são santificados ao seguir confiando em Cristo Jesus. Aquele que não confia em Cristo Jesus, que acha que não vale a pena eu segui-lo, ainda não vai santificar. Tem muitos nome de cristãos, tem muitos. São crentes nominais. Então, aquele que defende a verdade, que fala. Então é isso. Confiando em Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz, por meio de todas as coisas que pertencem a Deus, com respeito à humanidade. Tudo pertence a Deus. A humanidade pertence a Deus, mas não vai para o céu só porque Deus que o criou. Então, pertence a Deus. A alma pertence a Deus, a salvação é Ele. Então ele fala no 14: para o que ele quem? Deus. Para o que ele, Deus, pelo nosso evangelho, Paulo falando, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho, boas notícias, boas novas. Então, por Cristo, para a salvação e a santificação. Por Cristo, para alcançardes, ele diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória para alcançar. Então corresponde ao milagre que vem quando a salvação, e tudo por causa do que Cristo fez por nós na cruz. É o maior milagre que uma pessoa pode alcançar. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém quando a pessoa aceita Jesus. Este é o milagre que vem a salvação do inferno, da condenação eterna, que Cristo fez lá na cruz para salvar o homem do inferno. Tudo por causa de Cristo, tudo devido a Cristo. Nós devemos tudo a Ele. Nós não fizemos nada, irmãos. Até a nossa fé não depende de nós. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé, isso não vem de nós. Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha o versículo 15. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Toda essa epístola nossa, o apóstolo Paulo falou. Então ele falou o quê? Irmãos, estáis firmes. Irmãos, não é para nós estarmos firmes, não deixar se balançar a nossa fé por doutrinas variadas, estranhas. Estar firme, desde quando fizemos a profissão de fé, sempre ele lembra, vou na igreja. Ele não afasta totalmente da igreja, ele falha, claro, um dia ou outro, mas o pensamento dele, um dia se encontra com ele, está na igreja. É isso. Não pode isolar, esquece que existe. Aí não agrada a Deus. Então aqui tudo, ele fala que é para estar firme, é para permanecer firme no evangelho que Paulo ele tinha pregado, falando para eles, e hoje para nós. Hoje era quando Paulo não está falando pessoalmente para nós, não está escrito aqui para nós. Aí ele fala, retende. É a mesma coisa que você está repetindo uma refeição, você retende. Segura, reter, segura mais.
vai repetindo, vai ouvindo as tradições que vos foram ensinadas. Então, nós vamos pegar da tradição que foi ensinada desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que Paulo lhe tinha ensinado, o qual era a verdade. Então ele falou, a primeira que eu ensinei. E ele falou, que fala assim, seja por palavra. Quando ele falou por palavra, ou por carta, ou por epístola, que não conheceu ele presente. No caso nosso aqui, é por epístola. Nós temos essa epístola que Paulo escreveu, é dele, inspirado pelo Espírito Santo. E o que ele lhes havia pregado quando ele estava com eles, e quando ele estava junto, presente. E além disso, pela epístola que ele já o tinha enviado, a segunda que estava escrevendo agora. Isso aqui é a segunda. Ele teve a primeira, ele esteve, agora estava escrevendo. Aí ele fala aqui no 16: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 17: console os vossos corações e vos confirme em toda a palavra, a boa palavra e obra. Então ele diz assim, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, sabe como? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, quando ele se fez homem, ele não usurpou, ele não roubou, querendo sendo em forma de Deus, ele de querer ser, ele esvaziou da sua glória, não da divindade. Ele continuou sendo Deus, mas aquela glória que ele tinha, tudo o conforto que ele tinha, ele veio neste mundo, ele esvaziou. Então para o homem, vamos dizer o indivíduo, para ele receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele tem que esvaziar das coisas, tudo que tem do mundo que está dentro dele, toda aquela mentirada, aquela falsa doutrina, os vícios, as manias pecaminosas. Então ele tem que esvaziar. Nunca que ele vai ser perfeito, que ser igual a Cristo. Nunca que ele vai ser perfeito, ele vai se esvaziar tudo. A glória que nós tinha no mundo. Uns têm bastante, tem fama. Então precisa esvaziar. Pronto, eu quero deixar o meu coração livre para Cristo trabalhar, para o Espírito Santo trabalhar. Deixar todas as mordomias do mundo. Será que todos os cristãos fizeram isso? Todas as pessoas que estão na face da terra, que foi batizado, que faz parte da igreja, deixou das coisas do mundo? Será que na hora que ele deveria estar cantando, louvando a Deus, será que ele às vezes está num lugar que não deveria estar? Está na glória, está servindo o mundo, servindo o seu bel prazer. Que muito não vem na igreja, mas está em casa, ele não está saindo. Às vezes não pode vir em todos os cultos, mas às vezes está em algum lugar que não deveria estar. Então ele diz aqui, e o nosso Deus e Pai, refere-se para a relação. Deus, quando Jesus falou, meu Deus, depois falou, meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai.
Porque Jesus, quando ele falou a Deus, ele era Deus único, unigênito, unido com o Pai. Quando Deus era, ele falou, meu Deus, é bem diferente de nós, que nós somos criaturas, e Jesus não é criatura, ele era o Filho unigênito de Deus. Falou diferente. Meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso. Porque ele era único, ele não tinha pecado, e nós temos pecado, nós somos criatura de Deus e filho de Deus, filho adotivo. Ele fala que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação, eterna, e boa esperança e fé nesta caminhada. Console os vossos corações, ele falou. Quem é que consola os nossos corações? O Espírito Santo que nos consola os nossos corações. Ele fala, e vos confirme em toda a boa obra. Então, o princípio fundamental para conseguir isso é um entendimento correto. Se não tiver um entendimento correto logo na fé da salvação, perdeu tudo. Não adianta ser um religioso, conhecer bem a Bíblia, mas não conhecer a doutrina correta da palavra de Deus nas Escrituras. Mas precisa que leiam elas e entendam. Agora nós vamos lá em 1 Timóteo 2,15. Irmãos, aqui o versículo é curto, a passagem aqui, mas fala de santificação. Ele fala aqui no versículo 15 de 1 Timóteo: salvar-se-á, porém, dando para os filhos, se permanecer com modéstia na fé. Aqui essa Bíblia aqui fala caridade, mas é o amor. Primeiro para frente um pouco. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ora, salvar-se-á, porém dando para a luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor, na caridade, no amor e na santificação. Aqui ele está contando da mulher. Fala, mas por que a mulher, então a mulher é salva quanto mais ter filhos? Se fosse assim, então aquela que tem 10 filhos, que tem 8, então estava em boa situação, e aquela que tem 2, tem 1, que não tem nenhum, então não é. A mulher, ela ficou humilhada, mal vista, por causa de Eva. A queda de Eva. Então Satanás, ele usou a Eva, não pode ter o A, porque usou Eva para entrar no homem, o pecado, para enganar Adão, para atingir Adão. E Eva, que foi culpada, então falou, agora para salvar dessa situação, mas não salvar a alma, da humilhação dela. Então falou, salvar-se agora, vai dar luz filho com dor, dando para a luz filhos. Se permanecer com modéstia, humildade, sincera, na fé, no amor e na santificação. Então a mulher, por isso que ele disse, não é que ela vai ter sofrimento, dar luz para ser salva, salvar-se desta situação a mulher. Então Deus deu essa missão. E tem mais coisas que fala mulher que falaram no livro de Gênesis. E agora nós vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Hebreus capítulo 12, versículo 11. Eu vou ler desde o versículo 12, da desobediência. Para frente, um pouco para frente, corre um pouco para frente da Epístola Hebreus, capítulo. Vamos ler o versículo 12. Olha, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos. Aqui a outra fala desconjuntados, aqui fala paralisados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não saia fora do caminho por completo, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o apóstolo aqui também está falando aqui em Hebreus. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas. Não é para estar desalentado. Não esteja muito desalentado, muito devagar. Então levante as mãos cansadas, levantar as mãos cansadas, para agradecer a Deus. E os joelhos paralisados, desconjuntados. O joelho aqui que se refere aqui ao nosso andar. O andar, porque quando a gente está com o problema do joelho, não anda, não caminha direito. Então aqui está falando da vida espiritual, nosso andar e direção, uma direção correta. Tem uma direção que são os fracos, se não os fracos, devido ao desalento ou desânimo na vida espiritual. Então aí ele vê o cristão também que andando com os joelhos desconjuntado na vida espiritual, mancando na vida espiritual, coxo na vida espiritual, e os outros fracos vê, pronto, aí fica tudo desanimado, fica desalentado, fica desorientado, porque não está vendo que o outro irmão está fora do caminho, não está andando numa direção reta. Porque às vezes fala assim, aquele irmão faz isso, aquele irmão não deveria nem olhar, mas eu olho os fracos. Então ele fala aqui, fazei no 13, veredas direitas para os vossos pés. Então está falando para o povo de Deus, o cristão. Caminho reto, que o servo de Deus, que o servo fiel do Senhor deseja alcançar. Todos nós devemos ter um desejo, uma ambição de alcançar isso, para que o que manqueja, o que vem atrás, é uma fila, não saia fora do caminho por completo, saia por completo. Que nós cristãos não devemos escandalizar alguém para desanimar. Ser coxo espiritualmente, manco, o qual se refere à nossa fé estando posta em outra coisa que não é a Cristo. Aí vai manquejar. Antes, ele fala assim, antes seja sarado, seja um crente sarado, um crente vitaminado. É a mesma coisa o corpo físico. Se o corpo nosso não for bem alimentado, as vitaminas, não ser bem nutrido, o corpo vai ficar fraco. Agora o corpo de Cristo, que é a igreja, ela deve ser alimentada, mas para alimentar ela tem que estar reunida. O corpo dele deve estar sempre reunido. Você nota que a reunião sempre não está tudo, nunca acontece isso. Então aí por isso que ele fala que seja sarado, o que operará quando a fé do crente esteja bem alicerçada em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. A fé não pode estar alicerçada, fundada em outro irmão, ou no pregador, ou no pastor, ou na igreja, é em Cristo. Aí ele fala aqui no
14. Segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a pessoa sem a santificação, ele não tem paz. Se ele não tem paz, então ele não tem Cristo. Quem tem Cristo, ele tem a paz. E se ele tem Cristo, ele tem a paz. Ele se tem a paz, ele tem a santificação. Ele separa do mal. Então, por isso que diz aqui, então, segui a paz com todos e a santificação. E é para nós esforçarmos para viver pacificamente com todos os homens, o que depender de nós. Às vezes não tem como viver na paz com todos os homens, porque aí depende de outro. Se os homens não querem ter paz com nós, não quer ter harmonia, então não depende, mas dependendo de nós. Mas não querer ter paz com todos os homens, não na custa da santidade, quer dizer, comprometer a palavra de Deus para nós podermos ser pacíficos com todo mundo. Não, eu vou ter paz com meus amigos, com o mundo todo, mas vai comprometer a palavra de Deus. Não. Quando não compromete a palavra de Deus, não ofende, não sai fora da palavra de Deus, quando não ofende a Deus, quando não é pecado, então vou ter paz. Mas não é possível ter paz se eu vou desagradar a Deus. Eu vou agradar aos homens, para agradar ele, vou desagradar a Deus. Então me importa agradar a Deus do que agradar a homens. Ele disse assim: e sem a qual ninguém verá o Senhor. A lei não pode causar a santidade, só a graça pode causá-la, quando ela entra em nossas vidas. Ao 15, cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Nenhuma raiz de amargura. Nunca devemos frustrar a graça de Deus. E podemos cair da graça se agirmos fora dos limites do sacrifício de Cristo, dos ensinamentos. Falar, cair da graça. Eu estava no nível espiritual, eu caí. Eu desci no andar de baixo. Eu estava lá no andar superior. Então, eu estava numa posição mais alta. Agora eu caí. Eu vou caindo. Então nós devemos manter a nossa firmeza em Cristo Jesus. Ele falou, olha também, e de que nenhuma raiz de amargura, olha a raiz de amargura, brotando vos perturbe. Nós não devemos ficar amargurados, nada. Tratar de viver para Deus fora da sua ordem prescrita em seu Filho Jesus Cristo. Se brotar uma raiz de amarguras, aí vai conduzir ao fracasso. Fica um cristão fracassado na vida espiritual. Por isso proporciona, devemos manter o nosso coração, essa terra, entendeu? Não tem um ditado que fala que o coração do homem é terra que ninguém mora? Então, que seja fértil para produzir o fruto, para não produzir raiz de amargura. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu a sua primogenitura. Ele era ímpio porque rejeitou o caminho de Deus, quer dizer, desde aquele tempo, ele rejeitou que um dia as ordens de Deus, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, e ele estava dentro da família de Deus, mas não fazia parte da família de Deus. E assim caracteriza
Milhões e milhões de pessoas na atualidade hoje, que está dentro da família de Deus, mas está fora da família de Deus. Ele está dentro, arrolado nos livros, nos rolos, batizado, foi passado pelo batismo. Então quer dizer que ele está no meio do corpo de Cristo, da família de Deus, no mundo todo, mas não está contado como. Agora em 1 Pedro 1:2, para nós encerrar. 1 Pedro 1:2. Escolhido segundo o prévio conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está vendo? Então, escolhidos, nós devemos dar graças a Deus por isso. Aquele que decide crer e aceitando o chamado do Espírito Santo, são o escolhido de Deus. Já está desde o princípio, o nome já está escrito no livro da vida. Quantos que o nome está escrito no livro da vida que ainda não decidiu? Quantos? Sabe quem está assistindo? O Douglas está assistindo, o Marcos, o irmão da meu cunhado está assistindo, o Michel Santos está assistindo. E Deus abençoe. Então, quantos que ainda não converteu, mas Deus sabe quem vai converter? E os que não nasceu ainda, Deus já sabe aquele que vai ser dele. Então aqui nós devemos, escolhidos de Deus, segundo, olha bem para você ver o que está escrito no versículo 2 de 1 Pedro, segundo o prévio conhecimento de Deus. Antes de fazer o mundo, Deus conheceu, Ele conheceu. Deus sabe o amanhã, para Deus é tudo presente. Segundo o prévio conhecimento de Deus, o Pai, Deus vê no futuro e teria que enviar um Salvador para redimir o homem da queda. Todos que aceitam o Salvador são escolhidos. Então Deus Ele já viu a queda de Adão e Eva, tudo o que ia acontecer, sem ter um habitante, um homem na face da terra. Deus já viu. Então Ele já providenciou, no plano de Deus, o Salvador. O diabo vai ser dos céus, vai derrubar o homem, enganar o homem, e vem enganando até hoje. E Deus vai providenciar o Salvador. É o que Ele fez. Aí, e todos os que aceitam o Salvador são escolhidos. Ora, em santificação, fala no final, aqui no meio do versículo 2, do Espírito, os escolhidos a serem santificados pelo Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo em nossa vida que nos santifica. É obra dele, é trabalho dele. Aí depois ele fala aqui, para obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, que chegaste até nós que aceitamos. Nos santifica sobre a base da obra terminada de Cristo na cruz. É a obra dele que terminou, não é a obra nossa. Contudo, quanto à salvação, sendo também tudo quanto à santificação. E depois encerra aqui, graça e paz seja multiplicado. Então vai multiplicando a graças, irmãos. Nós salvamos, vem outro que salva e vai multiplicando, e a santificação multiplicada na santificação, multiplicando, pregando o Evangelho, multiplicando almas convertidas, que é o dever de cada cristão, do povo de Deus, pelo seu testemunho. Às vezes não é tanto um falar, é o viver. Às vezes a pessoa fala, mas ele não vive.
Às vezes a pessoa que torce, você fala, mas a pessoa começa a olhar. É dar tempo ao tempo. Deus não quer ninguém obrigar. Não obriga. Jesus não obrigou, Deus não obriga. Porque se Deus quisesse, irmão, ninguém escapava, levava todo para o céu. Mas não, Deus não tirou o livre-arbítrio. Deus, ele respeitou pela sua misericórdia o livre-arbítrio. Ele nos respeita o nosso livre-arbítrio. Ele deixa você escolher. Só que tem uma coisa: você quer escolher, escolhe. Você vai ser prudente, bem, você vai obedecer ele, tem vantagem, tem lucro com ele, tem bênção. Se não vai obedecer, talvez não tem bênção. Isso aí é com ele. O testemunho. Então, eu vou ler o versículo 14 e 15 aqui também, desculpa. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia, estando na vossa ignorância, mas como aquele que vos chamou é santo. Então, santo é santificado. Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então, os irmãos, a santificação é isso. A santificação é para nós. Nós não precisamos mais de salvação que quem está salvo, mas precisa da santificação. A santificação, ela tem um preço, ela tem um custo. Não é dinheiro. Aí você tem que, eu vou santificar. Santificar quer dizer separar-se, consagrar-se. Vou consagrar a minha vida para Jesus. Basta o que eu já fiz. Pedro disse na carta dele: basta na vida que nós já vivemos. Então vamos servir a Deus, vamos procurar fazer a vontade de Deus, que não é fácil, porque o mundo assim está atraente. Então, por isso, então agradecemos a Deus por vocês terem vindo aqui. Então, aquilo eu comecei, mas devemos sempre dar graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar aqui na terça-feira, sexta-feira, mais uma vez. Vamos sim, até quando Deus está dando oportunidade para nós, quando está vida, Ele está dando vida. Nós sabemos amanhã o que vai acontecer. Que hino que vamos cantar? Trezentos e oito.